Vamos fazer a nossa prece, convidamos a todos para nos acompanhar em pensamento. Quando todos então podemos entrelaçar as nossas energias, junto com a espiritualidade que aqui está, há muitas horas preparando o nosso ambiente, preparando cada um de nós que aqui está, preparando os espíritos a serem tratados durante o estudo, através das energias que todos doamos e também a espiritualidade nos envolve. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia que nós estamos vivendo, por mais um dia que tivemos de aprendizado neste planeta. E estamos novamente juntos, Senhor, para aprendermos contigo, para aprendermos com os espíritos amigos, para aprendermos com a codificação de Allan Kardec e dessa pleiade de espíritos que derramou sobre todos nós as bênçãos do alto, em forma de conceitos novos, relembrando-te o amor e a sabedoria e esclarecendo-nos a respeito de muitos outros pontos que precisamos saber a respeito das leis divinas e a respeito da nossa origem e da nossa destinação. Abençoa, Senhor Jesus, todos os irmãos que estão conosco no plano físico e também no plano espiritual. Todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto e todos que estão nos nossos pensamentos. E que a tua luz nos envolva os corações, os corpos, as mentes, e que estejamos entrelaçados nessa imensa corrente de amor e de paz. Obrigado, Senhor, por tudo, e que assim seja. Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite. Aqui quem fala é Alexandre Xavier de Camargo. Falo de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, a qual pertencemos, participando aí nas suas atividades doutrinárias. Estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, realizando estudos todas as noites. Nós temos estudos de segunda-feira, o Livro dos Espíritos, hoje às 20 horas, né? Terça-feira, Os Mensageiros, de André Luiz, às 20 horas. Quarta-feira, o livro Céu Azul, do Espírito César Augusto Meledo, às 9 horas da manhã. Quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas. E sexta-feira, o Missionário da Luz, também de André Luiz, às 20 horas. Tá? É aberto todas as noites, todos podem participar e será um prazer para nós estarmos juntos com você. Então vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos falando a respeito do trabalho, né? Parte terceira das Leis Morais, capítulo 3 da Lei do Trabalho. E o tópico é a necessidade do trabalho. E a gente estava falando a respeito dos trabalhos materiais, dos trabalhos espirituais, não é? Dos trabalhos interiores, dos trabalhos externos, né? Os espíritos disseram que toda atividade útil é trabalho. Né? É que a gente tem a ideia de trabalho é só remunerado. Aqui, por exemplo, estamos trabalhando. Não é um trabalho remunerado materialmente. Né? Eu não sou um profissional da religião. Né? Dentro do espiritismo não há profissionais da religião. Né? Dentro do espiritismo há o trabalho espiritual que nós realizamos no contexto doutrinário do espiritismo. Nós estamos aqui trabalhando. Por que trabalho, então? Porque é uma atividade, é um movimento, é um empenho, são forças, é o nosso tempo. Existe um investimento de energia, de conhecimento, né? Nesse sentido é um trabalho. Tá? Toda atividade útil é trabalho. Certo? Foi o que os espíritos nos ensinaram e é muito importante esse conceito, né? Aí pergunta 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar?
Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? O que vocês acham, pessoal? Aqui é um estudo interativo, todos podem participar, questionar, todos podem ajudar a construir o trabalho através dos seus questionamentos, né? Das suas opiniões. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Quer dizer, nos mundos mais aperfeiçoados os seres trabalham também? Ou só fica de boa? Fica deitado na nuvem, né? A gente imagina os anjinhos deitados na nuvem, né? Tocando harpa, né? Ai, ai. Tem os músicos, né? Tem os espíritos com tendências musicais, né? Vocês acham que vocês estão colocando que sim, né? Sempre, né? Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Conforme a gente vai evoluindo, e nos mundos mais evoluídos, ainda há necessidade do trabalho ou não? A Ana Luísa colocou, penso que sim, é aprendizado. A Thaís Toreta, sim, acredito que é sempre necessário. A Delci, a evolução se faz em dois mundos, né? O Ailton, o trabalho é fundamento universal, disse o Cristo. Meu pai trabalha, ainda hoje, meu pai ainda hoje trabalha e eu trabalho também, eu também, né? Exatamente, né? Vamos ver a resposta? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Então vamos entender, né, o começo dessa resposta aqui, né? A natureza do trabalho, os mundos aperfeiçoados, os espíritos também têm necessidade de trabalho, de trabalhar. A resposta, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Isso quer dizer o quê? Né? Porque foi perguntado a respeito dos mundos superiores, né? Mais aperfeiçoados. Então os espíritos respondem que o tipo de trabalho tem relação com o tipo de necessidade. Então, nos mundos mais elevados, as necessidades são diferentes das nossas de hoje. Né? Menos materiais, mais espirituais, mas continua havendo trabalho, porque continuam existindo necessidades. As nossas necessidades, né, é aquilo que nos falta. Ora, somente Deus é completo. Deus é o absoluto. Nós somos o relativo. Deus é absoluto, nós somos relativos. Deus é perfeito em tudo, nós somos imperfeitos. Então sempre nós estamos em busca da falta. Sempre nós estamos em busca de preencher aquilo que nos falta. Concorda? Sempre nós temos aquilo que aperfeiçoar, sempre nós temos o que aprender. Então, sempre temos necessidades e, por consequência, sempre teremos trabalho a realizar, né? Quanto menos materiais são estas as necessidades, menos material é o trabalho, né? Então, se o mundo vai se aperfeiçoando, a tendência é ir se espiritualizando. Então as necessidades materiais vão diminuindo e as necessidades espirituais vão se tornando cada vez o nosso grande objetivo, né? Nós temos cada vez mais, nós temos nos aberto às questões espirituais, né? Cada vez mais nós temos nos aberto a utilizarmos o tempo para buscarmos as coisas profundas. Antigamente a gente buscava só a sobrevivência, né? Hoje em dia a gente busca, além da sobrevivência, a gente busca um sentido mais profundo para a nossa vida, né?
Vamos continuar a resposta aqui, né? Não deduzais daí, porém, que o homem só se conserve inativo e inútil nos mundos superiores, nos mundos aperfeiçoados. Quer dizer, não deduzais daí, porém, que o homem só se conserve, que o homem se conserve inativo e inútil. Talvez porque não tenha mais tanta necessidade material, vamos pensar. Né? Então, não deduzais que nós teremos apenas, nos mundos superiores, apenas a inatividade, a inutilidade. De forma alguma. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Aí que está uma grande mudança, né, na chavinha da nossa mente aqui, aí que está uma grande mudança. O próprio entendimento do que é, em essência, o trabalho. Aqui nós relacionamos muito com ganho material, com ganho monetário, né? Mas a essência do trabalho é desenvolvimento. O grande objetivo do trabalho é aprendizado, é desenvolvimento de potenciais. Né? Então, num mundo superior, o significado do trabalho é diferente do nosso aqui. Né? E se entende que a ociosidade não é o grande objetivo. Talvez para nós, quanto menos eu trabalhar, melhor, né? Às vezes a pessoa pode pensar, né? Que quanto menos trabalhar, melhor. Quanto mais cedo aposentar, melhor. Né? E aí depois fica sem fazer nada, acaba adoecendo e morre, né? Então, a ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. E os espíritos superiores, os mundos superiores, eles entendem isso e sentem cada vez mais alegria em trabalharem. Cada vez mais alegria em servir. Cada vez mais alegria em aprender, em desenvolver. Por quê? Porque já entendem o sentido profundo do trabalho, que é servir, que é amar, que é aperfeiçoar, né? O Manuel colocou, trabalho é doação de amor, né, Manuel? Então, exatamente. Então, mas para isso a gente tem que entender esse sentido, né? E aí, nesse caso, ficar ocioso é que é um suplício, né? Ah, Alexandre, mas eu posso ficar ocioso e não me sinto... não é um suplício para mim. Pode ser que durante algum tempo a gente está cansado, a gente descansa, ficar sem fazer nada, aproveitar um tempo, né? A gente tem que saber também aproveitar os momentos de ociosidade, né? Até a Joana fala no Ser Consciente, né? Tem momentos também que a gente precisa aproveitar. O ócio faz parte também, a pausa, né? Assim como na música, né? Você tem a pausa, né? E nós também, tem momentos que é bom não fazer nada também, é gostoso. Faz parte, né? Só que a gente, se isso se torna normal, aí a tendência é começar a ficar, a criar dificuldades para a gente, emocionais, a gente sentir vazio, né? Então a tendência é não gerar sentimentos bons ao longo do tempo, né? Certo? Mas tem momentos, logicamente, que a gente descansa, né? Aproveita para descansar a mente, o corpo, né? Ficar sem fazer nada. Isso é bom também. Mas não o tempo todo. Aí a pergunta 679. Allan Kardec, né? Que questiona os espíritos. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Olha que interessante essa pergunta, né? Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Né? E aí? E se a pessoa tem lá um monte de bens, aluguéis, né? Casas de aluguel, e investimentos, e
e ganha lá muito, né, de juros aí dos bancos, daquilo que ele tem investido e tal, ele vai se achar isento da lei do trabalho? Se ele já tem bens, dividendos e tal, suficientes para lhe assegurarem a existência? Ele não precisa trabalhar? Ele está isento do trabalho? Ele recebeu um monte de bens, ele tem bens, ele está isento de trabalhar? Não é? Né? Vocês estão colocando que não, né? A Rejane, mas o trabalho não é somente para assegurar a existência, né, Rejane? O Edson, ele pode ter outras ocupações úteis, né? Exatamente. Pode ajudar de várias formas, né? Certo, a Sueli estourou. Os bens não justificam estar isento do trabalho, né? Não isenta do trabalho. O trabalho engrandece, né? Certo. A Mari, trabalhar para ajudar quem precisa. Ok. A Dilma, caridade. Ok, tá certo. Vamos ver aqui a resposta, né? Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Nossa, tem tanta coisa, né, que dá para fazer, né? Se a pessoa não tem que garantir a sua subsistência, garantir o seu conforto, a sua segurança, porque ele já tem esse conforto, essa segurança, tem para ele para muito tempo e para muita gente, né? E ele pode trabalhar por gosto de trabalhar. Ele pode ter indústrias, empresas, pode usar a criatividade, pode investir e dar trabalho para os outros, né? Ele pode movimentar. Aliás, a melhor forma, né? É de pegar a riqueza que tem, os recursos que tem e multiplicar. Jesus foi um dos maiores incentivadores de nós utilizarmos bem os recursos, né? A parábola dos talentos reflete bem isso, né? De não ficarmos acomodados naquilo que temos ou que estamos detendo durante um tempo, né? E multiplicar esses recursos, dar mais oportunidades, engrandecer a vida de outras pessoas, seja através do trabalho remunerado, seja através do desenvolvimento das artes, né? Seja através da educação, tantas possibilidades, né? Em que a pessoa de boa vontade, ela vai achar muitas formas de se tornar útil, mesmo que ela não precise garantir o seu sustento, porque ela já tem. Ela pode fazer o que ela gosta de fazer, e o que ela faz bem feito, e o que ela quer fazer para ajudar nas pessoas, né? Quer fazer caridade? Também pode fazer caridade, né? Então, fazer um voluntariado é a pessoa que vai ter mais liberdade para usar o seu tempo, os seus esforços, sua inteligência, sua iniciativa, sua criatividade, usando bem os recursos que tem e dando oportunidades a outras pessoas, né? A melhor forma, né? Tá? Eu conheço pessoas assim, né? E é muito bom, é muito útil, né? É uma coisa muito legal, assim, quando a pessoa entende o sentido do trabalho e mesmo sem precisar, ela está lá todo dia e a pessoa mais disciplinada lá, dando exemplo, né, para que os outros também aprendam como trabalhar, né, a valorizar o trabalho, cada conquista, tal.
Então é muito legal isso, né? É um aprendizado maravilhoso. No plano espiritual nós também teremos isso, né? Nós também temos espíritos muito aquinhoados, né? Porque eles já conseguiram conquistar muito amor e muito conhecimento, muitos méritos, muitas horas de trabalho. E tem aqueles que estão começando ainda, né? Aqueles que estão bem no comecinho. Mas os outros lá no plano espiritual estimulam, ajudam, né? Colaboram para que os menores ainda eles possam conseguir também se tornarem ricos de amor, ricos de conhecimento, de sabedoria, né? Ricos de fraternidade, ricos de operosidade, né? Renatinha, maravilhoso, como são sábios os espíritos, que privilégio ter acesso a essas informações, né, Renatinha, é verdade. Todos nós somos muito felizes de podermos analisar, né, questões sobre esse prisma, né, sobre essa ótica, né. Então é muito legal, né, um outro sentido para o trabalho, né. Então, do trabalho material, talvez a pessoa está isenta, né? Talvez, não quer dizer que está. Como a gente disse, ela pode se empenhar em muitos trabalhos materiais, não por necessidade material, mas por necessidade e por busca de realização, autorrealização. E também ajudar na realização dos demais, né? Tá? Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, que é o que a gente estava falando, né? Então, a pessoa que tem posse de bens suficientes, ela realmente não vai se alimentar com o suor do seu rosto, né? Não vai servir exatamente para isso o trabalho dela, né? Porque ela não tem essa necessidade. Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcionam o adiantamento que lhe foi feito. E sem a gente esquecer que aquele que aqui tem por empréstimo. Tá? Nada nos pertence a princípio. Nós temos o usufruto. Nós não temos a posse real. Tudo que nós temos aqui, não quer dizer que a gente tem que se desvencilhar. Ah, Alexandre, não é meu, então eu vou me desvencilhar. Não quer dizer que todo mundo tem que largar tudo e sair, ficar todo mundo como mendigo na rua para servir a Deus. Não quer dizer isso. Deus certamente não quer isso, né? Até no livro dos Espíritos, no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Fala justamente sobre a ação providencial da riqueza, né? A utilidade providencial da riqueza, né? Então fica demonstrado que a riqueza é fator de progresso. Dá uma olhadinha lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Fica comprovado que a riqueza é fator de progresso. Porque sem ela, né, não haveria as artes, sem ela não haveria a ciência, sem ela... Não... Então tá lá, né? Quem é rico não é uma pessoa amaldiçoada, né? Mas... tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcionam o adiantamento que lhe foi feito. Quer dizer, receber os bens ali não foi à toa, né? Então, ele tem que demonstrar a sabedoria de gerir esses bens, multiplicar, ajudar outras pessoas. Por quê? Porque ele tem ocasiões de ser útil. Tem muitas ocasiões, tem muitas possibilidades de ajudar. Então vai ser cobrado da pessoa se ela realmente usou com sabedoria e ajudou o ser humano, seu irmão, a melhorar também, né? Tem uma historinha do Humberto de Campos, do irmão X, né, que eu acho muito interessante.
É que eu já contei para vocês, né? De vez em quando eu lembro assim, né? Que Jesus estava sempre falando de reino, né? Da implantação do reino de Deus, não sei o quê. E aí a notícia corria, né? Ah, ele está implantando um reino, né? Aí alguns interessados já iam, né? Buscando o reino já, né? Já queriam saber do reino que Jesus ia. Então tem um diálogo lá em que a pessoa ela se aproxima de Jesus e fala, ah, eu fiquei sabendo que o senhor vai construir um reino, né? Aí Jesus começa, é um reino no coração de cada um, né? Tá? Aí a pessoa já começa a falar, mas peraí, e qual que vai ser o lugar dos bons nesse reino, né? Falar, o lugar dos bons será ajudando aos maus, para que também se tornem bons, né? Cada resposta numa emoção, né? Porque a pessoa queria achar onde é que era o seu lugarzinho, né? Porque a pessoa se achava boa e era rica e tal, então ela queria saber qual que era o lugarzinho que ela ia ter no reino, né, que Jesus estava falando, né? Fala, Senhor, mas eu quero saber assim, e os ricos? Os ricos não. Qual que é o lugar onde que eles vão ficar no seu reino, né? Aí Jesus responde assim: os ricos ajudarão aos mais pobres para que também se tornem ricos. Né? Os ricos ajudarão os pobres para que também se tornem ricos. Né? É muito interessante. Ele vai. Tudo que o homem ia perguntando para ele lá, ele ia dando essas respostas que, que iam contra o ego, né? As questões dele lá. E sempre Jesus falava da importância daqueles que têm mais ajudar os que não têm, né? De várias formas, né? Ele perguntou assim, mas e os... mas e a justiça, né? Quem que vai fazer a justiça? Aí ele fala assim, a justiça ocorrerá na consciência de cada um, né? Então, pegava ele no contrapé, né? Tudo que ele falava, Jesus... Aí ele saiu, chegou uma hora que ele ficou contrariado e falou, quer saber? O senhor é um louco, né? Saiu batendo o pé firme, né? Saiu bravo, praguejando. Eu falei, acho que não é a pessoa que eu estava procurando, não, né? Porque ele não se viu atendido nos caprichos dele, né? Mas aí é interessante, né? Jesus falou, nos ricos ajudarão aos mais pobres para que também se tornem ricos, né? Então não é você nivelar por baixo, é você tentar elevar o padrão geral, né? Às vezes a gente tem ideia de nivelar por baixo, né? Mas a gente tem que tentar puxar para cima, né? Puxar para cima, ajudar, né? Ensinar, né? Estimular o empreendimento, né? Ajudar as pessoas para que aprendam também a gerir, né? Também aprendam a empreender, a produzir, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Então vamos lá, né? Vamos para mais uma pergunta. 680. Pergunta 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil? Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil? Pergunta aqui que Allan Kardec fez aos espíritos, né? Não tem pessoas que estão com dificuldades variadas e que não têm condição de trabalhar de forma remunerada, de forma sistemática, né? Cotidianamente, seja por problemas emocionais, seja por problemas físicos ou algum outro tipo de problema, né? Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil. Não é? Daí colocou, não, sempre tem algo a fazer.
O Edson pode orar, né? O que vocês acham, pessoal? A Dilma colocou: nada é inútil. A Sueli, acho que não. Tudo depende de um esforço próprio. A Ana Luzia pensa que sim, que é isso mesmo, né? Que há pessoas que têm uma existência inútil, não podem trabalhar, por isso são inúteis. Andréia, se procurar, acho o que fazer, né? Certo, ok. Vamos ver a resposta aqui. O que os espíritos acham dessa pergunta de Kardec, né? Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades, né? Então veja bem, qual que é a justiça por detrás dessa lei do trabalho, né? Como é que Deus avalia o modo de nós lidarmos com a lei do trabalho, né? Essa é a questão. Como é que Deus avalia o modo como a gente lida? Tem pessoas que se tornam inúteis ou não, né? Então, os Espíritos estão dizendo, Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Então, ele quer dizer que será negativo, será ruim, se a própria pessoa tinha condição de fazer diferente e não fez. Tinha condição de fazer algo e não fez, por mínimo que seja, ou por maior que seja, né? Então, se nós temos condição, nós devemos fazer, devemos nos esforçar, devemos ajudar, devemos cooperar. Às vezes a gente não coopera com dinheiro, mas a gente coopera com boa vontade. Às vezes a gente não pode fazer muita coisa, mas a gente pode fazer um pouco. E quando a gente não puder fazer nada materialmente, se nós tivermos pelo menos lucidez, podemos não ter nem a fala, mas se tivermos lucidez, pelo menos, podemos orar, como vocês falaram aí. Podemos pedir a Deus paciência para lidar com essa prova, para ajudar os familiares, né? Para me ajudar, para que eu me sinta melhor, né? Para melhorar o meu coração. Eu posso ir trabalhando interiormente e vibratoriamente ajudando o ambiente. Mesmo que eu não puder falar, eu posso pensar, entendeu? Então tem várias situações aqui, né? Se eu puder falar, eu posso ajudar com uma palavra, né, Ironi? Exatamente. Às vezes eu não posso me movimentar, mas eu posso ajudar com a palavra. Eu posso ser um exemplo de paciência, de compreensão, de perdão. Ana Luzia, e se esse espírito não tiver essa lucidez, for limitado? Aí tem a sua função, ele estar nessa situação. Essas situações, os espíritos falam que são como que interregnos, né? São como que pausas, geralmente quando a pessoa vem de reencarnações muito complicadas, de muitos erros, né? Muitos inimigos, tal. Muitas vezes eles colocam num corpo totalmente limitado, numa condição totalmente limitada, às vezes até, geralmente até escondido num corpo, para que os inimigos não achem e a pessoa tenha pelo menos uma pausa daquelas encarnações mais pesadas que teve, pesadas no sentido de erros que tenha cometido, entendeu? Então mesmo aí tem uma função, né? E é o melhor para a pessoa. Ela não vai poder ajudar, nesse caso, ela não vai poder propriamente ajudar o ambiente. E só nesse caso é que, né, ela não vai poder colaborar. Embora ela ainda serve, mesmo sem fazer isso conscientemente, ainda assim ela está servindo para
gerar paciência no outro, a família está aprendendo a desenvolver paciência, aprendendo a desenvolver compreensão, aprendendo a cuidar de alguém. Ainda assim ela pode gerar benefícios mesmo sem o saber, tá? Aí no caso não é uma atitude voluntária dela, né? Mas mesmo assim a vida ainda aproveita a sua presença para gerar um crescimento para os que estão ao redor, se souberem aproveitar, né? Tá? E para ela é um benefício porque ela está pelo menos dando uma pausa em uma sequência de encarnações complicadas que teve, entendeu? Certo? Ok? Então, a cada um segundo as suas obras, né? Como disse Jesus, e a cada um conforme as suas possibilidades e as suas limitações, Deus avalia justamente as possibilidades, as limitações, o que cada um pode ou não fazer, né? E o resultado, o que fez, né? Ou não, né? Então, aquele que tem, mais se pedirá, né? Ok, pessoal? Aí até colocou como um complemento à pergunta 643, que a gente já passou, inclusive. Mas quem quiser dar uma olhadinha lá. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá, só para finalizar aqui, né? É porque tem mais coisa importante aqui. Deus é justo e por isso condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Então, isso é que seria ruim. É você poder, você se ocupar, você ganhar o seu salário, você trabalhar, porque você pode fazer isso. Você tem condição mental, você tem condição física, mas a própria pessoa se nega a fazer isso. Porque ela quer ficar às expensas de outras pessoas. Isso tem bastante, né? Então, isso é ruim, né? A pessoa não precisaria ficar dependente, mas se coloca voluntariamente numa situação de dependência. Por não gostar de trabalhar, ou por assim, não querer trabalhar, né? Aí isso seria ruim. Né? Então Deus quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Deus quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Ninguém vai ser cobrado mais do que deve, né? Vai ser de acordo com as suas faculdades. De acordo com as faculdades aqui, de acordo com as suas condições intelectivas, emocionais, espirituais, na sua condição, né? Ok? Faz sentido para vocês, pessoal? Tá ok aí? Não é? Tá? Pergunta 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? O que vocês acham? A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Vamos pensar, os pais mais idosos, os pais, né, que já não têm mais condição de trabalhar, né? Vamos pensar nessa situação, né? Que não é a situação de exploração da criança, né? Mas de trabalhar para ajudar aos pais que já não podem mais, tal, né? A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Tá? Então, gente, a Teresa de Brito, né? A Teresa de Brito, através do Raul Teixeira,
no livro Vereda Familiar, ela coloca a necessidade, inclusive fazendo parte do programa de educação dentro da família, dentro do lar, né? Ela coloca lá a necessidade da cooperação dos pais aprenderem a ensinarem os filhos a cooperarem dentro de casa. Logicamente, de acordo com a sua idade, logicamente, de acordo com as suas forças, logicamente, de acordo com o seu tempo, né, com suas necessidades, tá? De uma forma harmoniosa, coerente, com bom senso, né? Vocês estão colocando o pai, pai e mãe, né? Então, é muito interessante, pessoal. Às vezes é muito esquecido isso. E até negligenciado, às vezes pais muito ansiosos, que querem a coisa muito bem feita, né? E às vezes o filho pequenininho está aprendendo, precisa aprender a fazer as coisas, às vezes os pais nem ensinam direito. E vão dizendo aos filhos que não sabem fazer, que eles não sabem fazer. Deixa que eu faço, porque você não sabe fazer. É o famoso deixa que eu faço, né? Então, assim, para a gente ensinar aos filhos, para eles aprenderem a lidar com uma vassoura, a lidar com um enxugar prato, a lidar com, né, uma arrumação ou outra do próprio quarto, tudo isso precisa ensinar. De acordo com a idade, de acordo com, né, que não seja risco para a criança, não, né, não lidar com objetos pontudos, né, com pouca idade, não lidar com situações perigosas. E isso os pais precisam tomar cuidado. Eles que têm que ser os vigilantes lá para evitar os riscos, tá? Mas vocês entendem, pessoal? É muito importante aprender a educar os filhos de modo que eles aprendam a cooperar dentro de casa. Às vezes os pais vão tentar fazer isso muito tarde. E o filho, a filha já acostumou a não fazer nada dentro de casa. Às vezes a mãe fala assim, minha filha nunca vai trabalhar, porque eu tive que trabalhar, não sei o quê. Minha filha não vai entrar numa cozinha, minha filha não vai aprender, não vai lavar roupa, porque eu tive que lavar a vida inteira. Elas têm esses discursos assim, sabe? E aí é muito complicado, porque às vezes se impede aos filhos de terem experiências que os ajudarão muito a adquirir autoconfiança, capacidade, dignidade, a se sentirem mais competentes para organizar uma casa, para gerir uma casa, mesmo que tenha depois uma funcionária, que tenha alguém que ajude e tal, mas até para saber o que quer, tem que saber fazer, né? Tanto homens quanto mulheres, saber ajudar, saber manter uma casa, né? Arrumar, cozinhar, lavar, passar e tudo mais, né? Então, vocês entendem? Faz sentido para vocês? Né? O exemplo, através do exemplo de operosidade de pais e mães, através do exemplo de operosidade, chamar os filhos devagarzinho para ajudarem. Ora, isso não é trabalharem também para os pais? Isso não é ajudar cooperando em casa? Né? Não é trabalhar no lugar dos pais. Eu vejo também, a gente atendendo pessoas, e há décadas, né, que a gente atende no consultório, a gente vê de tudo, né? Então, todas as histórias doloridas, difíceis, né? E às vezes também a gente escuta a história de filhos que trabalhavam porque os pais não queriam trabalhar, né? Quer dizer, os filhos trabalhavam no lugar dos pais, né? Aí quando os pais se aproveitam para explorar os filhos, né? Então tem de tudo, tem de todas as situações que vocês imaginarem. Tenho certeza que cada um de vocês aí é uma história
diferente e às vezes até difícil, né? Muito frequentemente difícil, né? Mas tem muito valor se introduzir as crianças, os filhos, com cuidado, de acordo com a idade, sempre lembrando disso, de acordo com as forças, né? Lembrando que tem que estudar, né? Tem necessidades aí que precisam ser. Mas o trabalho é muito importante, pessoal. O trabalho é aprender a ajudar, aprender a servir desde cedo. Isso é muito importante. Aprender a disciplina, né? Que aí às vezes eu vejo assim, mães, donas de casa, né? Às vezes os filhos não querem fazer nada, já os marmanjos, já os brutamontes, não quer fazer nada. E fica a mãe lá trabalhando o dia inteiro, tem que fazer de tudo. E os filhos lá só de papo pro ar, né? Então, mas é uma coisa que os próprios pais acabam criando. É lógico que tem filhos mais difíceis também que reagem, logo cedo já reagem a qualquer iniciativa de ajudarem. Tem filhos também que agem assim, dessa forma, né? Tem filho que é mais difícil mesmo, que não, né? Que é refratário a esse empenho, né? Dos pais, até de guardar os próprios brinquedos, né? Que é uma das primeiras coisas que tem que aprender, é guardar os próprios brinquedos, arrumar, organizar suas coisinhas, né? E depois outras atividades que podem ser, né? Os mais rebeldes, né, Ítala? Tem sim, tem sim. Então a gente não está colocando tudo à conta dos pais, não. Porque tem filhos também que dificultam muito esse processo, né? E se tornam um enigma para os pais, tá? Agora, na medida do possível, né? É sempre importante os pais tentarem introduzir nos filhos nesse tipo de atividade, até para que depois possa expandir a capacidade de servir além família, né? No trabalho, na escola, em todos, né, nos ambientes, aprender a servir na sociedade, né? É uma das necessidades básicas para uma boa estruturação de ego. São 6 necessidades que nós temos que estruturar bem. Nós precisamos nos sentirmos identificados, aceitos, amados, admirados, livres e úteis. Então esse negócio de ajudar entra no úteis aí. Nós precisamos nos sentir identificados, aceitos, amados, admirados, livres e úteis. Né? Então são essas 6 necessidades principais, vamos dizer assim, para uma boa estruturação de ego. Né? Então aprender a servir faz com que a gente cresça se sentindo útil. Né? Tá? Ok, pessoal? Então, certamente, né? Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos, logicamente. Né? E quanto menores os filhos, lógico, mais vai depender dos pais. À medida que eles vão crescendo, eles vão ajudando, vão cooperando, até que consigam, às vezes, quem sabe, ajudar nas despesas, ou já seguir o seu próprio caminho, né? Se estruturar em algum lugar, com emprego e tal, né? Mas os pais trabalham para os filhos e com o tempo os filhos vão aprendendo também a servir dentro do contexto. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Né? Então os pais amam os filhos. E aí eles se doam da sua energia, doam dos seus recursos, das suas capacidades, do seu tempo, tudo através do trabalho remunerado, através do trabalho doméstico, através do trabalho de educá-los, trabalho de protegê-los. Né? Porque todo o período de crescimento dos filhos vai exigir um investimento maciço dos pais. Não só de dinheiro,
mas de bons exemplos, de palavras de incentivo, de companheirismo, de participação, né? É o amor dos pais. E aí também o amor dos filhos. Pô, meu pai, minha mãe, meu pai se dedicam tanto por mim, deixa eu retribuir também, deixa eu ajudar lá a arrumar uma cama, deixa eu ajudar a passar uma vassoura, deixa eu ajudar a limpar o jardim, cortar grama, lavar o carro. Não é? Porque eu amo os meus pais. Eu vejo eles se dedicarem tanto a mim, aos meus irmãos, tal, então eu quero ajudar para aliviar um pouco o cansaço deles, para eles ficarem felizes por me verem ajudando, que eu já sei fazer certas coisas que eu aprendi com eles. Não é? Ok, pessoal? Tá? Então, isso é o amor filial. Aí os pais vão ficando mais velhinhos, mais cansados, né? E aí vai se ajudando mais, né? Aí continuando a resposta aqui. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. O que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Quer dizer, todo esse sentimento, esse amor recíproco, era para que nós nos ajudássemos, nos sentíssemos impelidos, né, ou compelidos a ajudarmos mutuamente, por carinho, né, por respeito, por gratidão uns aos outros. Não é? Então isso é muito bom, né? Muito legal isso, né? Certo? Então é o primeiro núcleo, né? Por isso a importância do lar, a importância da família, o primeiro núcleo de treinamento, de desenvolvimento pessoal, de criação de vínculos, que vai ser a matriz do que eu vou fazer depois fora. Muito do que a gente vem a fazer fora teve base no exercício da família. Ah, Alexandre, mas a minha família foi muito problemática, porque teve isso, teve aquilo, teve trauma, teve... Sim, e lógico, tem situações mais difíceis que precisam ser tratadas, compreendidas, até de perdão precisa, e de muitas outras coisas, né? Mas a gente fala em termos gerais, a primeira grande escola é a família, né? É o primeiro grande núcleo ali, depois vai se abrindo. E a importância do tipo de vínculos que se cria. Porque é o tipo de vínculo que a princípio a gente vai começar a generalizar com as outras pessoas fora de casa. Né? Então a gente estruturar bem esses vínculos facilita para que eu estruture depois os demais vínculos na minha vida. Tá? E às vezes o vínculo não ficou bem estruturado. E aí eu também, fora eu também estou tendo problemas. Porque eu fico projetando a imagem paterna, a imagem materna nas pessoas. E às vezes fico brigando com as pessoas, sendo que na verdade eu estou brigando com a minha infância, né? Com o pai e com a mãe, ou com os irmãos. Né? Então aí a gente precisa revisar aí esses vínculos, a gente precisa trabalhar as emoções que ficaram retidas aí nessas fases infantis, né? Tá? Ok, pessoal? Então, aí ele colocou também uma pergunta, a pergunta 205, que aí encaixa aqui no entendimento dessa. Aí vocês dão uma pesquisada lá na pergunta 205, tá? Pessoal, aí terminamos por hoje, né? Porque aqui a gente termina a necessidade do trabalho. Aí depois nós vamos entrar num próximo tópico na semana que vem, tá? Espero que tenham gostado aí. E vamos em frente, né? Nós estamos falando sobre a lei do trabalho. E vamos continuar um pouco mais ainda falando sobre o trabalho, sobre outros aspectos, né? Allan Kardec, maravilhoso, com seus questionamentos, né? Tá? Certo? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece final. Vamos agradecer as bênçãos colhidas nesta noite.
que nos fazem refletir, que nos orientam, que nos abrem perspectivas para o entendimento mais profundo de nós mesmos e também dos nossos pais. A compreensão que eles também tiveram pais, que eles também viveram contextos nem sempre fáceis, às vezes muito difíceis até, e que nos deram de conformidade com o que possuíam, com todas as dificuldades e limitações, boa vontade, potenciais, e que nos passaram para que nós também tivéssemos o nosso aprendizado. E hoje sabemos, Senhor, que tendo consciência para compreendermos o Espiritismo, para compreendermos a Ti e os Teus ensinos, nos cabe a reflexão a respeito de nós mesmos e do que nós realizamos com o conhecimento que temos, com o sentimento que podemos exercitar, com as atitudes que podemos escolher conscientemente. Então te agradecemos por podermos ter o livre-arbítrio e podemos escolher como queremos ser, como queremos agir e como queremos ajudar aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Obrigado, Senhor, por tudo. Que a luz do Teu amor nos envolva, nos proteja, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença, pelo carinho, pela participação. Como sempre, de inestimável valor. Tá? Eu agradeço muito a todos. Amanhã nós temos estudo às 20 horas, né, do livro Os Mensageiros de André Luiz. Tá bom? Então a gente conta com vocês. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.